Ele vai deixando as coisas de lado porque ele quer entrar aqui. Ele quer entrar neste lugar de adoração. E todas as vezes que você entra aqui, você é abençoado. Todas as vezes que nós conseguimos chegar até esse lugar, nós somos abençoados por Deus. Amém? Então a cura dura tanto quanto durar a sua fé. Eu quero deixar isso que o irmão Branham fala nessa mensagem, sobre a cura de uma mulher que estava em uma condição muito terrível. No parágrafo 103, ele diz assim: mas o senhor Bron disse, desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele diz: tem um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Bem, eu desci enquanto eu estava descansando e eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usavam urinóis, sujando suas faces, doentes mentais. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima assim, e estavam sangrando. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camisa azul. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sobre aquilo. Isto é certo, isso é verdade, eu creio. E eu não gosto de nada fingido, e eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres, e isso é certo, salvos por Deus, nascido 2 vezes. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada, e eu desci, e eu disse: como vai? E ele disse: boa noite, o senhor é o irmão Branham? Eu disse: sim, senhor. E disse: pensei que o senhor fosse. E eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar essa mulher com ninguém, e foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. E eles não puderam trazê-la em uma ambulância, eles não queriam colocá-la em uma ambulância. E eles enviaram alguém ali em um carro, e ela quebrou todos os vidros do carro a chutes, e aqueles homens tentando segurá-la no carro. E ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções, sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim. E ali estava ela deitada de costas. E eu disse: bem, irei e verei se sinto alguma vibração. Ele disse: irmão Branham, não vá ali. Disse: ela mata o senhor. E eu disse: eu penso que não, simplesmente assim. E eu fui, e ela estava deitada ali olhando para mim, como que piscando os seus olhos, fitando. E eu disse: boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão e eu disse: boa noite. E disse: ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham. Ela não sabe, faz 2 anos. E eu segurei em sua mão e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com sua mão assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo. Com o puxão me afastei dela, e então quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar assim, veio atrás de mim de costas como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Ela veio a mim de costa como uma serpente, ela chegou ali e se chocou contra o chão assim, ela virou-se, colocou os seus grandes membros fortes contra, chutou assim, havia um banco que estava ali, ela bateu nele com sua cabeça, o sangue fluía do lado de sua cabeça e arrancou um pedaço dele. E ela o agarrou em sua mão, o jogou em seu marido e atingiu a parede, e o reboque caiu da parede, onde ela atingiu com uma terrível maníaca, 20 vezes sua força provavelmente. E ali aquela grande, de todos os modos ela era mulher de tamanho razoável, forte, e então ela começou a fazer um barulho muito estranho, e eu olhei para ela e pensei: ora,
eu nunca vi nada. Deus, tenha misericórdia de um pobre ser humano amarrado assim. E o homem começou a chorar, e ele se aproximou e colocou suas mãos ao redor, seus braços ao meu redor, e disse: irmão Brana, quer dizer que não há nenhuma vibração? Disse: e eu não sei o que vou fazer. Ele simplesmente começou a chorar. Ele disse: ela tem 5 criancinhas em casa. E disse: ela tem sido uma boa mulher. Disse: ela rastelou esta velha terra e me ajudou na plantação de algodão. E disse: quando ela ficou doente, disse: eu fiz tudo o que pude fazer. Eu vendi minha fazenda. E disse: para trazê-la até aqui, irmão Brana, eu só tinha uma coisa que restava, 2 mulas. E eu as vendi para que o irmão a trouxesse 200 milhas para trazê-la até aqui. E agora ela quebrou os vidros do carro a chutes, e é por isso que seus membros estão sangrando. Disse: ela está de costa faz 2 anos, e nem mesmo sabe seu próprio nome. E eu disse: bem, irmão, com certeza Deus pode curá-la. E mais ou menos neste momento ela virou, e ela disse: William Brana, você não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui, e ela disse: ora, eu disse: essa não é ela. Esse é aquele demônio falando através dela. Isto é certo. Eles reconheceram, eles conhecem. Ele disse: ora, irmão Brana, esta é a primeira palavra que ela fala em 2 anos. Eu disse: o diabo está simplesmente usando seus lábios, exatamente como aquele caso da legião. Ela veio rastejando assim até chegar a mim e disse: você não tem nada a ver comigo. Por isso, amados irmãos, que o inimigo ele faz tudo para você não ouvir a palavra, para você não receber uma oração, para você não ser curado. Por isso que ele faz tudo para você não chegar neste lugar. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida. Ele veio para libertar cada filho de Abraão. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E eu disse: irmão, o senhor crê na história que me ouviu contar sobre a vinda daquele anjo? Ele disse: com todo o meu coração. Ele disse: enquanto colocava seus braços ao meu redor. E eu fui até os degraus do canto e orei com todo o meu coração ao Senhor Jesus. E eu disse: Deus, vê essa pobre mulher, 5 pequenas crianças inocentes em casa sem mãe, um bebê amamentando. E eu disse: o que pode acontecer? Ó Deus, tem misericórdia. E o Espírito do Senhor desceu, e eu pedi ao diabo para deixar a mulher. Voltei e disse: agora o senhor crê nisso? Ele disse: com todo o meu coração. O que devo fazer com ela, irmão Brana? Eu disse: leve-a de volta. Leve-a diretamente de volta ao sanatório. Eu disse: se o senhor não duvidar de nenhuma só coisa que eu lhe disse, observe o que acontecerá. 2 meses depois daquilo, eu estava em Jonesboro, Arkansas, ali onde muitas coisas estavam acontecendo. Umas 28 mil pessoas haviam se ajuntado na cidade. E eu estava falando, e eu vim empurrando ou fazendo sinal com as mãos para mim, certa mulher. E ela disse: o senhor não me reconhece, irmão Brana? Eu disse: não, senhora. Ela se encontrava assim e todos, e disse: todos vocês me desculpem. Ela disse: eu apenas queria vê-lo. E eu vi alguém sorrindo, era seu esposo. E ali ela se encontrava completamente normal e com sua mente sã, com 5 filhinhos, simplesmente tão perfeita o quanto podia. Eles a tinham levado de volta. Ela não chutou o carro nenhuma vez na volta. Eles a colocaram de volta em uma cela acolchoada. Na segunda manhã eles entraram para alimentá-la e ela estava sentada. E na terceira ou quarta manhã,
eles a dispensaram como uma pessoa sã e a enviaram para casa para seus filhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, o profeta diz na mensagem Perdão que Deus detesta a religião impotente. Parágrafo 148, ele diz: tem de ser poder. Certamente é um poder para salvar o homem do pecado, é um poder que pode fazer sinais e prodígios e milagres como Jesus Cristo prometeu. E você sabe por que os nossos irmãos do passado receberam os benefícios do Calvário, da palavra, das promessas de Deus? O profeta diz: é porque eles miraram em cada promessa dessa Bíblia, cada promessa do Evangelho. Eles miraram na palavra de Deus lá atrás e creram nela, e acertaram o alvo. E mire da mesma forma da palavra de Deus. Hoje você vai acertar o alvo também. Tem de acertar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não gosta de religião impotente. Deus não quer isso. Deus não quer que você esteja doente, não. A coisa que Jesus Cristo mais amou foi curar pessoas que estavam sendo escravizadas por Satanás. Ele quebrou até mesmo as tradições. E se você observar, uma das coisas que levaram os fariseus, os saduceus a ficarem contra o Senhor Jesus Cristo, foi porque Jesus não suportava ver uma pessoa precisando de uma libertação e esperar terminar o sábado para curá-la. Todas que ele encontrou, ele curou, independente de que dia que era. E Ele pode te curar nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui muitas vezes, talvez você tenha recebido oração várias vezes, mas Deus tem um momento certo para colocar um ponto final em cada enfermidade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e uma das coisas foi para nos curar. Deus quer se mostrar vivo. Nossas próprias esperanças estão na ressurreição. Está certo? Nossas esperanças de vida são a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui na mensagem Crendo em Deus, no parágrafo 69, o finalzinho dele, o profeta deixa algo para estimular a nossa fé. Ele conta de uma cura de uma criança que os médicos disseram que ela não teria chance. O médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crer nisso, então você não pode ficar bom. Amados, quantas vezes a gente ouve um irmão dizer assim: minha doença, ela nunca foi sua. O profeta mostra isso, que todas as enfermidades é de Satanás. Mas às vezes a pessoa diz: minha doença. Não, devolva isso para ele. O médico diz que você não pode ficar bom. Se você crê nisso, o profeta diz: você não pode ficar bom. Nós ouvimos no encontro aqui, na quarta-feira, que o nosso corpo obedece àquilo que nós professamos, que nós confessamos. Tudo vai bem? Aí a pessoa: não estou bom não, sabe, irmão, eu estou assim, estou assim. Tudo vai bem, Sunamita? Ela diz: tudo vai bem. Porque ela estava indo em direção ao profeta. Ela sabia quem tinha falado com Deus para aquele filho vir em cena. Você sabe quem te trouxe à existência, meu irmão? Amém? Nós precisamos disso, reconhecer que nós somos filho dele e que ele ama cada um dos seus filhos. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Segura isso aqui. Você e eu temos que olhar para uma promessa divina. E olha, irmão, você não deve ficar contra o médico não, porque o médico estuda e ele olha para o exame, e ele está certo, ele está olhando para o exame.
Agora você pode olhar para Isaías 53.